Caros irmãos e irmãs, neste domingo, mais uma vez, vamos refletir juntos a palavra de Deus que nos convida a sermos humildes e a fazer nossa oração com humildade. Seguindo o exemplo não do fariseu, mas sim o exemplo do publicano, do cobrador de impostos. Vamos, pois, começar com a primeira leitura, do livro do Eclesiástico, e já nesta leitura encontramos umas palavras a respeito da oração do pobre e do humilde. A oração do pobre e do humilde sobe até Deus, transpassa tudo e sobe até Deus, e é atendida por Deus. É a oração humilde. É uma das condições para que nossa oração seja acolhida, é a humildade, que seja uma oração humilde. Esse é um pouco o contexto do livro do Eclesiástico, né? Especialmente aqui se fala da oração daqueles que são oprimidos, que vivem na sua vida oprimidos por outras pessoas, e que não têm liberdade para decidir, para agir. Estas pessoas, pois, oprimidas, elas, quando rezam, quando oram, a sua oração é escutada por Deus. É isso que nos fala o livro do Eclesiástico, que trata, pois, desta leitura, né? Desta maneira, quem realmente é humilde e reza de forma humilde, tem a garantia de que a sua oração vai chegar até Deus. Essa é a condição que Deus nos coloca para sermos escutados, que sejamos humildes, humildes e perseverantes, como já vimos o domingo passado, a necessidade de uma oração perseverante. Neste caso, Jesus salienta a condição da humildade. Isso nós vamos ver claramente quando falemos da oração do publicano e do fariseu. Orações diferentes, né? Uma é escutada por Deus, a outra não é escutada por Deus. Não é escutada. Então nós temos que nos perguntar sempre, na hora de rezar, na hora de pedir, como é que nós pedimos? É com simplicidade, é com humildade, ou com aquela prepotência de que considera que Deus tem como obrigação nos atender? Esse aí não vai ser atendido nunca, porque a prepotência não o deixa ser humilde, não o leva a ser humilde, e portanto não vai realmente ser atendido. Mas vamos escutar a leitura então, primeira leitura. Diz assim: leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Altíssimo não sossegará até que realmente seja feita a justiça. Neste caso, a justiça relacionada com a oração. Com a oração do humilde, do pobre, daquele que está realmente em situação difícil. Essa é a oração que Deus quer. Por quê? Porque o ser humano nessa situação não se apega a nada, a não ser na confiança em Deus. Quando temos outras possibilidades, nos apegamos, nos asseguramos em outras possibilidades, sonhamos com soluções, quem sabe, que não irão acontecer. E isso tira a confiança em Deus. Por isso é que Deus realmente escuta com maior facilidade a oração do pobre, porque ele não tem em quem confiar. A sua confiança única e exclusivamente está colocada em Deus e não nos seres humanos. O pobre, o humilde, o fraco, esse é escutado por Deus. O prepotente, o sábio, aquele que se considera sábio, esse aí não é escutado por Deus. Vejam que a condição para sermos escutados em nossa oração é sermos pobres, ou apresentar-nos como pobres. O que isto significa? Que Deus é o nosso único auxílio e que agora nos apresentamos diante de Deus considerando que só Ele pode realmente atender nossas súplicas e orações. Só Ele realmente pode nos salvar. Esse é o espírito desta leitura do livro do Eclesiástico. E o Eclesiástico ainda diz que as orações dos pobres, dos pequenos, dos frágeis ante a sociedade são orações que atravessam as nuvens, sobem até o céu e são escutadas por Deus. E Deus não para até escutar essas orações dessas pessoas pequenas. Em contraposição, as orações dos prepotentes, dos orgulhosos, daqueles que pensam saber tudo, daqueles que pensam que já vivem a religião porque dão o dízimo ou porque participam da missa, às vezes o que falta nessa espiritualidade é a fé em Deus. Se confia em Deus, ou melhor, se espera em Deus, mas é uma esperança meio falida, porque não é uma esperança com segurança. Não se espera em Deus como único recurso. Se espera que Deus dê um jeito, né? A ver se Deus dá um jeito em nossa vida, mas não é o nosso único recurso. Por isso, nossa fé se apoia nesses momentos em outras coisas. E Deus nem sempre nos atende. É interessante porque o livro do Eclesiástico insiste muito sobre este tema e a necessidade da humildade na oração, a necessidade da oração mesma, persistente, a necessidade de nós termos um coração humilde, porque é isso que Deus olha em nós, o nosso coração humilde. Desta maneira, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a termos um coração humilde, a rezar,
a elevar nossas preces, mas não com prepotência. Não com barganha. Ah, Deus, eu rezei o terço e você não me escutou. Isso está barganhando com Deus. O quê? Você rezou o terço, tudo bem. Continua esperando. Continua rezando. Continua pedindo a Deus. E um dia Ele vai te ouvir. Quando já você não tenha mais coisas em que se apegar, provavelmente Deus estará ouvindo a tua prece. Porque então você que terá um coração pobre e humilde. E a tua única esperança estará colocada em Deus. Meus irmãos, vamos então agora ouvir a segunda leitura, continuando com as leituras de Paulo com Timóteo. Esta faz parte da segunda carta de Paulo a Timóteo, não é? E Paulo já está vendo, a carta não diz, mas está vendo que o seu fim está chegando. É interessante que Paulo foi martirizado em Roma. Eu imagino como seria Roma. Roma é uma grande cidade onde chegavam pessoas do mundo inteiro e presos também, pessoas presas. E o imperador não teria muito interesse digamos assim, de salvar as pessoas. No caso de Paulo, ele tinha apelado ao César, e o César simplesmente mandou matá-lo. De maneira que não foi atendido o apelo de Paulo, e ele acabou sendo martirizado lá mesmo em Roma. Segundo a tradição, ele morreu à espada. E é isso que Paulo vai falar um pouco no contexto, né? No contexto, Paulo vai falar para Timóteo, né? Vai dizer que a sua hora está chegando, a hora do seu sacrifício, porque provavelmente a Paulo já sabia da sentença do imperador, e vai dizer para ele então que ele se mantenha firme no bom combate. Não desista, mas se mantenha firme no bom combate, tá? Para completar a sua corrida e guardar a fé. É dessa maneira que Paulo incentiva Timóteo para que se mantenha firme na fé. Vamos escutar, pois, a leitura. Diz assim: Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Como podemos ver, dentro do contexto desta segunda carta dirigida a Timóteo, o discípulo de Paulo, está a situação de que o fim de Paulo está próximo. Ele tem consciência disso. Por isso ele diz que correu a sua carreira, que completou o seu combate. Enfim, ele tem consciência de que o seu tempo terminou, está terminando, e que agora só lhe resta dar testemunho de Cristo Jesus através do martírio. Paulo reclama que, na sua primeira defesa, e provavelmente por isso, ele não foi auxiliado por ninguém. E quem sabe se não foi por causa disso que ele foi condenado definitivamente para a morte. Mas o fato é que realmente ele não desespera e se sente forte porque sabe que a sua confiança está em Cristo Jesus, não está colocada em coisas, em outras coisas, não está em Cristo Jesus. Ele se sente forte nesse momento para realmente enfrentar o martírio que o espera. Paulo vai morrer. Não sabemos exatamente quanto tempo mais demorou esta situação, mas Paulo certamente vai ser chamado para a morte. E ele vai morrer como mártir, dando testemunho de Cristo Jesus em praça pública, provavelmente no circo romano. Escutamos então agora o Evangelho. No Evangelho, Jesus, mais uma vez, conta uma parábola. Já explicamos em alguma outra ocasião que uma parábola é uma breve historinha com uma mensagem incluída dentro. E uma historinha como se fosse uma comparação. Escutemos, pois, o que diz a parábola que Jesus falou nesta ocasião. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Aqui não se determina se foram os fariseus ou não, mas de maneira geral. Diz Jesus: 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta parábola mostra, pois, com clareza o que Jesus espera de nós. A figura do fariseu, o fariseu não era um homem ruim, era um homem bom. E tudo aquilo que ele diz que fazia, realmente fazia. Jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo da sua renda, tá?
Era um homem bom, contribuía com a sua igreja, mas parece que Deus quer mais, não se conforma só com isso. E este mesmo fariseu falava do cobrador de imposto. Eu não sou como esse cobrador de imposto. O cobrador de impostos era um colaborador dos romanos, já que os impostos eram destinados não para o templo, já tinha também imposto do templo, mas nesta ocasião não eram para o templo os impostos. Os impostos eram para os romanos, eram para os dominadores, aqueles que tinham invadido a Palestina e, como meio de financiar o seu exército e aumentar as arcas do imperador, eles cobravam impostos de todos os territórios por onde eles dominavam. De maneira que este homem não era bem visto pela sociedade. O fariseu realmente não gostava dele e realmente o cobrador de impostos sabia da sua condição. Sabia que ele era considerado alguém que colaborava, recolhendo os impostos e repassando-os depois aos romanos, que eram os dominadores daquela época em praticamente todo o mar Mediterrâneo e uma boa parte de Europa. Esta era a condição deste cobrador de impostos. Jesus, o que olha aqui, é interessante, no cobrador de impostos, olha sua humildade e sinceridade. E no fariseu, olha a sua arrogância e prepotência. Assim, pois, meus irmãos, como podem ver, Deus tem outros critérios diferentes para escutar a nossa oração, para escutar o que nós pedimos. Deus não escuta os prepotentes, Deus não escuta aqueles que se consideram santos, mas escuta os humildes e aos pecadores. Vocês devem recordar como em certa ocasião Jesus falou bem claro: eu não vim por causa dos sadios, eu vim por causa dos doentes. Não vim por causa dos santos, eu vim por causa dos pecadores. E essa é a realidade. Jesus se preocupa com aqueles que são humildes e que são pecadores e que reconhecem o seu pecado. Por isso, levados por esta preocupação, Jesus atende essas orações, enquanto que a oração do fariseu ela não é atendida. Por quê? O fariseu não estava pedindo nada. Estava só fazendo uma espécie de prestação de contas. Eu sou assim, eu faço isto, eu faço aquilo. Isso é uma prestação de contas. Mas o outro não. O publicano arrependido pedia perdão e desculpas a Deus. E é isso que Deus quer de nós. Atitudes de perdão, pedidos de perdão, para que Ele possa aplicar a sua misericórdia em nossa vida e possa ouvir as nossas orações. Ouvir as nossas orações. Eu escuto muitas pessoas que vêm até mim e dizem: oh, Deus parece como que não está me ouvindo, eu estou rezando, já levo rezando não sei quanto tempo, e Ele nada, não me atendeu, e Ele... Bom, tem que analisar e ver por que Deus não atende às orações. Que tipo de pessoa nós somos? Como estamos orando? Qual é a nossa atitude na hora de orar? É a atitude do fariseu, que já fez tudo certinho?
que não tem de que se arrepender, porque ele já é santo. Ou é a atitude do publicano, do cobrador de impostos, que sabe, que tem consciência do seu pecado, sabe que não deveria colaborar com os romanos na cobrança de impostos, mas provavelmente a vida o obriga a isso. Sabe que na sua vida há muitos pecados, mesmo assim, ele os reconhece, mas nem sempre pode sair desses seus pecados. Então, esta atitude fundamental, esta atitude de reconhecimento dos pecados é fundamental em nossa vida. Se nós queremos realmente ser atendidos por Deus em nossa oração, é preciso fazermos uma oração humilde e confiante. Humilde e confiante. E colocar-nos como pessoas humildes diante de Deus. Não chegar com Deus e apresentar, olha Deus, eu tenho este título aqui universitário, eu tenho esta riqueza, eu tenho tantas coisas, eu tenho casa, eu tenho isto, eu tenho aquilo. Esse não é o discurso nem a oração que Deus quer ouvir. Deus quer ouvir aquela oração sincera desde o profundo do nosso coração que nos leva a reconhecer nossos pecados, nossas fraquezas e a pedir perdão por tudo isso. Isso é o que realmente Deus quer ouvir. Bom, minha gente, vamos então agora conversar sobre um outro assunto, já que neste dia celebra-se no Brasil e no mundo inteiro também, não é? Celebra-se o Dia Mundial das Missões. O Dia Mundial das Missões e ao mesmo tempo, tá? Nós celebramos também a campanha missionária, e em favor do Fundo Universal da Caridade. Quer dizer, a coleta deste dia vai ser destinada para as missões, em geral, tá? E também para a Santa Infância, já que na Santa Infância também, digamos assim, se pretende, né, ajudar as crianças, naquele sentido de que criança ajuda a evangelizar a criança. São crianças em favor de outras crianças. E é isso que a Igreja uniu estas duas coisas. A Santa Infância, né? E, ao mesmo tempo, uniu também o Dia Mundial das Missões. Tradicionalmente, esta não é uma campanha nova, é uma campanha já muito antiga. Não sei quantos anos terá, mas certamente tem muitos, porque quando eu era criança já existia este Dia Mundial das Missões. Eu recordo que nós saíamos pelas ruas levando tipo uma caixinha, né? Com uma ranura lá em cima, e passávamos pelas casas recolhendo as moedas para o Dia Mundial das Missões. Depois esse dinheiro se mandava para Roma e de lá se destinava para ajudar as dioceses mais, digamos assim, mais necessitadas, né? Então, este é o dia destinado pela Igreja para ajudar as missões. E a coleta deste dia será destinada, toda será enviada para Roma, para que os responsáveis pela campanha a destinem também para necessidades em outros países que são muito mais pobres do que nós e que certamente têm muitas necessidades. Então, esta campanha pretende isso, né?
Juntamente com a campanha, há uma instituição no Brasil que se chama Pontifícias Obras Missionárias, POM, né? Que ajuda a organizar também a campanha missionária, né, das Santas Missões, com o objetivo de promover a animação e cooperação nos territórios de missão nos 5 continentes. Esse é o objetivo. Então eu queria, já desde agora, animar a todos os nossos fiéis da Diocese de Bragança para que contribuam nesta campanha em favor das missões, o Dia Mundial das Missões, e contribuam também com as Pontifícias Obras Missionárias, as POM, porque, em definitiva, tudo isso é recolhido e enviado para as igrejas mais necessitadas do mundo inteiro. E pensamos que todas as dioceses são como a nossa, e não é verdade. Há muita necessidade no mundo inteiro, e há muita pobreza, e muita necessidade. Por isso nós temos que ser solidários e ajudar, então, nessa campanha, né? Nós temos aqui o valor do ano passado. Melhor dito, foi de 2019. Ontem, o ano passado, não tenho esse valor. Mas em 2019, a Igreja do Brasil contribuiu com o Fundo Universal da Caridade com a doação de um total de 8.854.027,17 centavos. Essa foi a quantidade que no Brasil contribuímos com as Santas Missões, com o Dia Mundial das Missões e também, como não, com as Pontifícias Obras Missionárias que coordenam todo este trabalho das Santas Missões. Essa campanha missionária organizada sempre neste mês de outubro. E por isso, nesta semana, que nós vamos nos empenhar para que realmente a campanha tenha êxito e todo mundo contribua, cada um com o que puder, que ninguém é obrigado a dar mais do que pode ou coisa parecida. A doação é uma coisa totalmente livre, mas cada um contribui com o que puder em favor da campanha mundial das missões, do Dia Mundial das Missões. Tenho uma última notícia também, e uma notícia muito recente. Na terça-feira, pela parte da noite, o bispo de Conceição de Araguaia, Dom Dominique, esteve aqui conosco, juntamente com 2 padres. Vieram com a intenção, já tínhamos conversado antes, com a intenção de que pudéssemos ajudá-los na sua diocese com a presença de alguns padres nossos. E dado que nós temos um grupinho bom de padres, né, eu coloquei isso num dos conselhos e os padres, teve 2 padres que aceitaram ir para a Conceição de Araguaia para ajudar aquela diocese. O padre Márcio, e o padre Aleuto. Os 2, então, a partir do mês de janeiro, estarão se locomovendo, indo para a Conceição de Araguaia para trabalhar pelo período de 3 anos naquela diocese, dar a sua contribuição. Eu posso dizer para vocês que para mim foi um motivo de alegria o fato de poder ajudar a outra diocese que é mais carente do que nós, com a presença de alguns padres. Eu penso que é uma ajuda significativa, mas nós recebemos mais do que damos. Essa é a verdade. Porque nós já tivemos também missionários aqui na Diocese de Bragança. Já tivemos missionários e nós temos que ser sensíveis, que não podemos pensar só em nós, é necessário também ajudar os outros. E essa foi a nossa intenção. Eu digo para vocês com toda alegria que para mim foi um momento importante poder ajudar uma diocese que está passando dificuldades. Eles têm muito poucos padres e a extensão da diocese
é muito grande, e a necessidade realmente de mais padres, mais trabalhadores para a mesa de Deus. Então, esse gesto que a Diocese de Bragança fez, né, foi um gesto bonito, eu penso, né, e isso vai se traduzir, com certeza, em um maior número de vocações para a nossa Diocese. Nós não vamos perder, não estamos perdendo nada. Nós vamos ganhar, se Deus quiser. E muito. Bom, minha gente, por hoje é só e desejo para todos um bom domingo. Aproveitem para estar em família, para conviver na família, que é diríamos assim, um espaço importante da nossa convivência, e que Deus abençoe a sua família e a cada um de nós. Amém.